Capelania escolar. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Provérbios 22:6. Pr. Daniel Ferreira de Souza. Apresentação. Diante de muitas solicitações adicionamos um módulo elaborado especificamente para a capelania escolar. As escolas brasileiras carecem de orientação espiritual, de valores morais e de exemplos para as nossas crianças e jovens. A escritora Maria Luísa Silveira Teles menciona em seu livro, Filosofia para Jovens, que o homem, enquanto realidade biopsicossocial, já é uma assertiva aceita, e que devemos, contudo, acrescentar a dimensão espiritual, do contrário, jamais teremos o desenvolvimento do homem de maneira integral. No Brasil existem cerca de 199 mil igrejas e também cerca de 199 mil escolas. Um capelão escolar poderia atender a uma escola com pelo menos 300 alunos. Se cada igreja enviasse um capelão para uma escola, quase 60 milhões de estudantes poderiam ser alcançados, pense nisso. Portanto, existe uma porta aberta aos que podem dedicar algum tempo em atender a essa necessidade. Este material é uma compilação de muitas informações obtidas no decorrer de anos de ministração e desejamos que seja útil aos nossos leitores. Pr. Daniel Ferreira de Souza. Diretor da AGEAS. Introdução. O capelão ou capelã é um ministro religioso autorizado a prestar assistência religiosa e a realizar cultos religiosos em unidades de internação coletiva, tais como colégios, universidades, hospitais, presídios, corporações militares e outras organizações. No caso específico das unidades de ensino, a abordagem precisa ser objetiva, e carece de algum embasamento que mostre à direção do estabelecimento de ensino exatamente o que o capelão pretende realizar no espaço da escola. Ao visitar um hospital ou presídio, o capelão não precisa antecipadamente explicitar qual vai ser a sua metodologia operacional, entretanto, já no âmbito das escolas isso se faz necessário. Nas escolas é raro se ver o ensino religioso, uma vez que não seja mais obrigatório, todavia a abordagem do capelão deve deixar bem claro de que não se está propondo atuar no ensino religioso e muito menos no ensino de alguma religião, se trata apenas de assistência espiritual. Atualmente já se reconhece que o indivíduo precisa ser tratado como um todo e a espiritualidade não é mais ignorada como uma área menos importante na formação de um ser. Profissionais de diversas áreas reconhecem a importância da fé e da espiritualidade no desenvolvimento da criança. Portanto, a abordagem a uma instituição de ensino deve sempre embasar-se em argumentos mais técnicos, e a seguir daremos alguns exemplos de abordagens e de metodologias. Sobre a escola. A escola em seus primórdios surgiu no Oriente, Índia, China e Egito, inicialmente para transmitir tradições e costumes, sobretudo o conhecimento religioso. Na Idade Média a educação era limitada a mosteiros e catedrais, um monopólio da religião. No século XVI, com o surgimento do humanismo e da reforma, a educação se tornou mais acessível e no século XX torna-se universal e gratuita. A escola moderna, tratando-se do ensino público e mais especificamente a escola brasileira, é laica, ou seja, embora reconheça a espiritualidade e a liberdade de crença religiosa, não se limita a nenhuma religião específica, embora a maioria do povo brasileiro seja cristão, cerca de 87%. Existem também as escolas confessionais, Colégio Adventista, Colégio Batista, dentre outras. Interessante observar que, cerca de 2% da população são espíritas, valendo observar que o animismo também é forte, dividindo-se em candomblé, umbanda, esoterismo, santo daime e tradições indígenas. Existe ainda uma parcela de 8% da população composta por muçulmanos, budistas, judeus e neopagãos. Cerca de 15 milhões de pessoas se declararam sem religião no último censo, podendo ser estes agnósticos, ateus ou deístas. Entendemos assim e em conformidade com a Constituição Federal de 1988, que todas as religiões devem ser respeitadas, e garantido o livre pensamento e culto religioso.
Uma boa abordagem a uma escola deve ser preparada com antecedência, procurando o capelão previamente saber quem são os diretores e avaliar a melhor forma de apresentação. Existem muitas escolas em que os diretores são evangélicos, isso facilita o contato, mas a maioria dos diretores pode carecer de uma explanação melhor sobre a proposta da capelania escolar. É interessante levar algo por escrito, com um teor semelhante ao descrito a seguir. Primeiro procure obter informações da escola. Número de alunos. Faixa etária atendida. Nome dos diretores. Procure saber se tem ensino religioso ou alguma capelania. Procure inteirar-se se houveram problemas recentes na escola em relação à gravidez precoce, drogas, violência, etc. Segundo, dirija-se à secretaria. Educadamente solicite um dia e horário em que possa ser atendido pela direção da escola, insista em falar com um diretor, pois algum funcionário da secretaria pode atrapalhar o seu contato, apenas deixe claro que não é vendedor ou pai de aluno, tão somente se identifique como um membro da comunidade interessado em conhecer melhor a escola e seu funcionamento. Terceiro, apresentação ao diretor da escola. Procure ouvir a direção da escola sobre as dificuldades enfrentadas e sobre os tipos de problemas com alunos. Em rápidas palavras, explique o motivo da sua visita, ressaltando que seja o de apoiar e ajudar a direção da escola. Solicite deixar um material, a carta de apresentação e o projeto da capelania, para que a direção possa examinar e se disponha a retornar e amadurecer o assunto. Não force a direção da escola a decidir sobre o projeto. Aguarde pacientemente e provavelmente será convidado a falar mais junto à direção e coordenação, e este será o momento de falar um pouco mais e explicar melhor a área de atuação da capelania. Modelo de carta de apresentação a uma escola. A escola. Nome da escola. Senhor A. Diretor A. Nome do A. Diretor A. Assunto: capelania escolar. Prezado Senhor A. Nome: diante dos fatos preocupantes que ocorrem no ambiente escolar entre as crianças e adolescentes em todo o país e também no mundo, tais como gravidez precoce, abuso de drogas, violência, desrespeito para com professores, evasão escolar, dentre outros, propomos-nos a disponibilizar nosso apoio a este estabelecimento de ensino na forma de capelania escolar, na finalidade de minorar os problemas supracitados. Assim sendo, e segundo o entendimento de Vossa Senhoria, podemos atender, de forma voluntária e sem qualquer ônus a este estabelecimento, casos específicos de aconselhamento, em apoio a esta escola quando solicitados por esta direção. Ou ainda podemos estabelecer um determinado dia e horário de atendimento disponibilizado a quem assim o requeira, tanto do corpo discente quanto do corpo docente. Nosso trabalho se resume em oferecer apoio espiritual de cunho ecumênico, sem distinção alguma de credo, gênero, condição social ou raça, usando como fonte de aconselhamento a Bíblia Sagrada. Nossa necessidade é apenas de um local em que possamos conversar e tratar com discrição a quem solicite nosso atendimento. Comprometemos-nos a jamais interferir no bom andamento da rotina da escola, respeitando sua direção e funcionários, bem como nos submetendo aos horários e locais predeterminados para o nosso atendimento, atuando em total apoio aos professores, funcionários e direção, no objetivo comum de manter o ambiente escolar mais seguro, mais humanizado e pacífico. Local, data. Atenciosamente. Nome do capelão, dados de contato, modelo de projeto de trabalho para capelania escolar. Projeto Capelania Escolar. Justificativa. Ocorrência frequente de violência entre alunos, de violência entre alunos e professores, de vandalismo em escolas, de gravidez precoce, de doenças sexualmente transmissíveis, de conflitos familiares, de abuso de drogas, de evasão escolar, etc. Características. A capelania escolar está em conformidade com a Constituição Federal quando trata da assistência espiritual em unidades de internação coletiva. O ensino religioso poderá, desde que sempre de matrícula facultativa, constituir disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, CF, art. 210, parágrafo 1º.
Objetivo principal: promover serviço de apoio espiritual no sentido de compor a formação integral do ser humano, primando pelos valores progressistas e construtivos, no encorajamento necessário nos momentos de crise. A escritora Maria Luísa Silveira Teles menciona em seu livro, Filosofia para Jovens, que o homem, enquanto realidade biopsicossocial, já é uma assertiva aceita, e que devemos, contudo, acrescentar a dimensão espiritual, do contrário, jamais teremos o desenvolvimento do homem de maneira integral. Objetivo secundário: servir de apoio à direção da escola e demais funcionários, no trato com crianças e adolescentes, assim como junto aos funcionários, quando ocorram situações de conflitos ou beligerância, evocando os valores sociais e humanos em tais situações. Metodologia: apoio espiritual e palavra de orientação seguindo os princípios da Bíblia. Visitas a famílias de crianças problemáticas, quando solicitado pela direção da escola ou pais. Promoção de momentos devocionais, quando solicitados pela direção da escola. Acompanhamento de situações de luto que ocorram no corpo discente ou docente, e sempre com anuência da direção da escola. Acompanhamento de situações especiais, tais como gravidez precoce, doenças, acidentes, prisão, etc. Recomendações: no trato com alunos, evite mencionar religiões ou falar de dogmas, exceto em local apropriado e mediante expresso interesse. Respeite os costumes religiosos de alunos e professores, inclusive na própria escola, quando podem existir objetos expostos tais como imagens de santos católicos, por exemplo. É importante que as pessoas se sintam respeitadas. Permita que as pessoas sejam atraídas pela sua conduta e pelo seu porte, não apenas utilizando uma retórica evangelística. Alguém disse certa feita: pregue o evangelho, e se necessário use as palavras. O mundo está farto de discursos vazios e quer ver algo concreto na vida dos cristãos. Só emita alguma opinião quando solicitado e respeitosamente. Jamais participe de conversas que não lhe dizem respeito no ambiente da escola, principalmente conversas de funcionários criticando a direção. Evite sequer estar próximo, pois ainda que não participe, o fato de estar junto pode passar esta imagem desagradável à direção. Não critique alunos ou professores, com respeito a vestimentas, ou tatuagens, piercings, patuás, etc. Não se esquive de participar de eventos escolares, sobretudo aqueles que constem no calendário escolar, e principalmente quando precisar ladear a padres ou outras autoridades religiosas, basta estar presente e demonstrar tolerância para com todos. No trato com homossexuais também seja cuidadoso e amoroso, trate com naturalidade. Certa feita realizamos um trabalho social em uma escola pública estadual, onde a diretora e a vice-diretora eram um par homoafetivo. Minha esposa e eu sempre as tratamos dignamente, sem qualquer sarcasmo, com amor e naturalidade. Igualmente, quando precisei abordar duas escolas em uma cidade de interior, em ambas haviam diretores homossexuais, igualmente os tratei com respeito e as portas nos foram abertas. Note-se que para este tipo de trabalho precisamos ser cristãos racionais e tolerantes, extremamente educados e amorosos. Vamos elencar algumas formas de atividades que o capelão escolar poderá exercer em uma escola, segundo as oportunidades que lhe forem concedidas, bem como estrutura disponível. Esteja a par das regras e regimento interno da escola e respeite-as. Atividades da capelania. 01 Exibição de filmes. Prefira os filmes que possuam cunho moral, que possam ser discutidos posteriormente com os alunos individualmente ou até mesmo possam se tornar objeto de discussão e trabalho em sala de aula caso algum professor assim o queira. Sugestão de alguns filmes. Corajosos. Escritores da Liberdade. 02 Distribuição de Bíblias. Alguns grupos distribuem gratuitamente Bíblias em escolas. Procure contato com algum grupo que exerça esta atividade, sugerimos os Gideões Internacionais. Você também poderá patrocinar com sua igreja ou outras igrejas a aquisição de algum material.
OBS. Evite o denominacionalismo, jamais colocando nomes de igrejas nos folhetos, pois isso descaracterizará o seu trabalho de capelania e poderá ser questionado pela direção da escola ou os pais de alunos como se tratando de proselitismo. 03 Concurso de redação. Sugira um tema sobre família, desta forma conhecerá melhor os alunos e seus desafios diários. Ofereça um brinde interessante aos 3 primeiros ganhadores. Faça isso em total concordância com a escola e permita que uma junta de professores decida sobre quais trabalhos devem ser premiados. 04 Presença em hospitais e funerais. Diante de necessidades específicas, não se omita, seja na visita a um aluno ou familiar hospitalizado, seja em um funeral. Ainda que não tenha a prerrogativa de oficiar algum evento, esteja lá e demonstre empatia. 05 Assistência e orientação espiritual. Você poderá, sempre que solicitado, agir com sabedoria e amor lidando com crianças e adolescentes problemáticos, não se esquecendo dos professores e funcionários que, igualmente, poderão necessitar de alguma ajuda. 06 Atuar de forma preventiva. Promover palestras, com anuência da direção da escola, abordando assuntos tais como violência, gravidez precoce, abuso de drogas, vandalismo, etc. 07 Atuar na solução de conflitos intrapessoais, no tocante a decisões pessoais relacionadas a diversas áreas da vida. Interpessoais, bullying, disputas, crises existenciais, conflitos, desemprego, desilusões amorosas, etc. Concordância com a escola e permita que uma junta de professores decida sobre quais trabalhos devem ser premiados. 04 Presença em hospitais e funerais. Diante de necessidades específicas, não se omita, seja na visita a um aluno ou familiar hospitalizado, seja em um funeral. Ainda que não tenha a prerrogativa de oficiar algum evento, esteja lá e demonstre empatia. 05 Assistência e orientação espiritual. Você poderá, sempre que solicitado, agir com sabedoria e amor lidando com crianças e adolescentes problemáticos, não se esquecendo dos professores e funcionários que, igualmente, poderão necessitar de alguma ajuda. 06 Atuar de forma preventiva. Promover palestras, com anuência da direção da escola, abordando assuntos tais como violência, gravidez precoce, abuso de drogas, vandalismo, etc. 07 Atuar na solução de conflitos intrapessoais, no tocante a decisões pessoais relacionadas a diversas áreas da vida. Interpessoais, bullying, disputas, crises existenciais, conflitos, desemprego, desilusões amorosas, etc. 08 Encorajar. Ministrar palavras de esperança, de amor, com compreensão e paciência, valorizando os sentimentos, orientando sempre com habilidade e tato aos que necessitem. Regras básicas da capelania escolar. Ser pontual. Esclarecer as próprias dúvidas antes de falar aos alunos. Autoavaliar-se. Usar linguagem acessível aos juvenis, pensar bem antes de prometer algo. Conhecer a fundo os programas e objetivos da escola, dialogar particularmente com cada aluno e sempre que possível orar com ele, demonstrar cortesia para com todos. Ter domínio próprio, firmeza e bondade. Cuidar com tonalidade da voz, agradável e positiva, ter posição definida e coerente, sim, sim, não, não. Respeitar as diferenças e limitações dos alunos e não esperar deles o impossível, planejar tudo o que vai fazer. Usar a motivação adequada. Orar com os alunos. Ter alvos definidos e alcançá-los. Dar sempre atenção aos alunos. Pedir a direção divina para seu trabalho, sorrir com os que se alegram e chorar com os que choram. Princípios fundamentais da capelania. Arte. Primeiro, a capelania escolar é uma atividade religiosa de cunho espiritual que lida com indivíduos em formação física, mental e espiritual, que frequentam escolas públicas e particulares, procurando dar-lhes orientação religiosa e espiritual, dentro do respeito à liberdade religiosa de cada pessoa e de cada família. Arte. Segundo,
O capelão deve inteirar-se do regimento interno da escola em que atua e das normas disciplinares dos alunos, professores e funcionários, respeitando-os plenamente. Art. 3 graus. A atuação do capelão não deve contrariar o trabalho de professores, pedagogos, psicólogos e diretores, nem lhes embaraçar os programas, mas sim, cooperar para o bom desempenho dos alunos. Art. 4. Os programas do capelão devem ser elaborados dentro de uma visão integrada aos programas educacionais da escola para que possa contribuir para o aproveitamento dos estudantes. Art. 5. O trabalho do capelão com os alunos não deve contrariar orientações das famílias. Quando alguma família não permitir que seu filho participe dos programas da capelania, isto deve ser respeitado. Art. 6. A área de educação a ser trabalhada pelo capelão é apenas a educação religiosa e o aconselhamento pastoral. Não deverá ele entrar na área dos pedagogos nem dos psicólogos da escola, mesmo que tenha habilitação profissional na área. Se na sua atividade surgirem casos desta área, ele deverá encaminhar os alunos para aqueles profissionais. Art. 7. Assuntos de disciplina não deverão ser acolhidos pelo capelão, a menos que seja solicitado pela direção da escola. Art. 8. Igualmente, casos de avaliação pedagógica, em que alunos se julguem injustiçados por professores e educadores, não devem ser acolhidos ou tratados pelo capelão, especialmente quando exercerem suas atividades em escola pública ou particular não confessional. Da responsabilidade quanto à orientação de casos especiais. Art. 9. No contexto de uma escola surgem problemas de droga, de alcoolismo, de gravidez de adolescente e outros casos especiais. O capelão pode ser a primeira pessoa a detectar tais problemas em crianças, adolescentes e jovens. Ele não deve se omitir em trabalhar esses problemas, buscando a melhor orientação para a solução de cada caso. Art. 10. Ao detectar tais casos, o capelão averiguará primeiro, se pertencem a outras áreas profissionais da escola, antes de tomar qualquer atitude. Art. 11. Ao convencer-se de que o caso pertence à sua área, o capelão iniciará seu trabalho respeitando, evidentemente, o indivíduo e sua família. Art. 12. Igualmente, ao tratar de problemas especiais com estudantes, o capelão deverá avaliar o momento certo de comunicar o fato aos pais. E quando o fizer, deverá ser com bastante cuidado para não criar recuo do jovem que está sendo ajudado e nem provocar reações extremadas dos pais. Art. 13. Casos de grande gravidade ocorrida com estudantes maiores de idade, só serão relatados aos pais, caso eles concordem ou julguem que necessitam daquela ajuda. Art. 14. Casos de gravidade ocorridos com estudantes menores de idade deverão ser relatados aos pais, naturalmente dentro dos cuidados que exige cada questão. Art. 15. A gravidez de adolescente é um caso especial de grande gravidade, porque envolve corrupção de menores, que exige os seguintes cuidados: esperar que o caso lhe venha ao conhecimento, ou pela própria pessoa ou pela direção da escola, ou, ainda, pelos pais, averiguar se os pais estão sabendo do fato e qual a atitude deles, jamais ser drástico com a adolescente, mas tratá-la como pessoa e com muito cuidado, sem, contudo, aprovar a sua atitude errada, uma vez que o caso aconteceu, jamais incentivar o aborto. Em nenhuma hipótese, levar a adolescente a valorizar a vida que tem dentro dela e prepará-la para encarar esse desafio, não procurar resolver o problema do parceiro, a menos que seja solicitado e principalmente se for também da escola, manter o equilíbrio de tratamento, nem privilegiá-la pelo feito, nem menosprezá-la pelo erro. Art. 16. Todo o procedimento que envolver esses problemas especiais com estudantes deverá ser relatado à direção da escola, a quem de direito, uma vez que a primeira responsabilidade sobre o aluno é dela. Do respeito à consciência religiosa individual. Art. 17. Todo o trabalho de ensino religioso de capelão e sua equipe devem levar em conta os direitos à consciência religiosa de cada indivíduo.
Isto deve ser feito mesmo em escolas confessionais em que os pais que aceitam ali matricularem seus filhos já sabem da posição religiosa da instituição. Art. 18º. O capelão fará o seu trabalho religioso e espiritual sem conotação sectária, mesmo porque numa escola confessional, haverá alunos pertencentes a diversas linhas de doutrina cristã. Art. 19º. Este respeito à consciência religiosa do indivíduo fica mais exigente quando a escola for pública ou particular não confessional. Capelão e auxiliares. Art. 20º. A capelania adotará para si uma linha de doutrina e ensinos, bem assim de procedimentos no atendimento individual de alunos, professores e funcionários da escola. Art. 21º. Os eventuais auxiliares do capelão não poderão discrepar, em termos de ensino e doutrina, das linhas adotadas pela capelania, todos deverão falar uma mesma língua. Art. 22º. Capelão e auxiliares não poderão discordar de doutrina, ensino ou metodologia perto de alunos. Art. 23º. Capelães auxiliares não deverão ser chamados à atenção diante de alunos, professores e funcionários. Esses casos devem ser tratados em particular, na sala da capelania. Art. 24º. Também a capelania não poderá discrepar da disciplina geral adotada pela escola. Capelania e direção da escola deverão, também, falar a mesma língua. Dos assuntos confidenciais. Art. 25º. Ao atender pessoas sejam alunos, funcionários ou professores, o capelão e seus auxiliares manterão absoluto sigilo dos casos tratados. Art. 26º. Assuntos tratados na sala da capelania ou mesmo no aconchego dos lares de alunos, jamais serão mencionados de público, nem mesmo a título de ilustração ou exemplo didático, e nem passados para outras pessoas. Art. 27º. Igualmente, se tiver conhecimento de doenças graves de alunos ou familiares, jamais passar para outros a informação, ou mencionar o fato em público. Art. 28º. O capelão jamais fará qualquer tipo de discriminação ou diferenciação no tratamento de pessoa que esteja sendo tratada em assunto moral grave. Da ética do capelão em escolas públicas. Art. 29º. Em escolas públicas, caso haja permissão para a atividade de capelania, todo o trabalho do capelão deve ser posto em prévia programação que será submetida à direção da escola. Art. 30º. A metodologia do ensino religioso deverá ser colocada de modo a não provocar reclamações por parte de alunos, pois isto significará o fim da oportunidade. Art. 31º. Se tiver de tratar de algum problema especial com algum estudante com os pais, isto deverá ser feito com expressa permissão da direção da escola, depois de dar-lhe pleno conhecimento do problema. Do relacionamento dos capelães com o sexo oposto. Art. 32º. Um capelão deverá agir com cuidado com pessoas do sexo oposto, evitando aproximação íntima demais que possa provocar suspeitas diversas. Art. 33º. O capelão não deverá sair para programações especiais a sós com estudantes do sexo oposto, e até mesmo com professores ou funcionários, quando as circunstâncias possam ser interpretadas para um lado ou sentido negativo. Art. 34º. Capelães solteiros ou divorciados, não deverão entrar em relação de namoro com pessoas que fazem parte da sua assistência de capelania, seja aluno, funcionário ou professor. Art. 35º. Do mesmo modo, capelão não deve entrar em relação de intimidade com membros da família de estudantes. Da vida particular do capelão. Art. 36º. O capelão não deverá expor sua vida particular diante de alunos, professores ou funcionários, seja em conversação comum, seja em palestras. Art. 37º. O capelão nunca deverá confessar suas fraquezas ou pecados, nem mesmo a título de ilustração ou exemplo, em hipótese alguma. Art. 38º. Não deverão também falar de suas dificuldades financeiras a alunos, professores ou mesmo familiares de estudantes. Art. 39º.
Igualmente, não deverá reclamar problemas de salários ou vantagens ou desvantagens empregatícias diante de alunos, professores ou funcionários da escola. Art. 40. Se tiver problemas em casa, com esposa, esposo, filhos, o capelão jamais deverá mencionar este fato a alunos, professores ou funcionários da escola, nem mesmo a título de ilustração ou exemplo didático. Art. 41. Se o capelão for também psicólogo e exercer essa atividade fora da escola, não deverá encaminhar para o seu consultório particular alunos da escola com problemas da área, para não configurar vantagem econômica oferida através da sua condição de capelão. Das questões de discriminação. Art. 42. O capelão e seus auxiliares jamais tratarão com discriminação racial, estrangeira, de religiões diferentes, portadoras de deficiências ou praticar qualquer outro tipo de discriminação. Art. 43. Igualmente, o capelão e seus auxiliares jamais tratarão com discriminação alunos de classes sociais mais pobres ou mesmo alunos que tenham bolsa e não podem pagar a mensalidade ou alunos inadimplentes. Art. 44. Do mesmo modo, o capelão e seus auxiliares jamais tratarão com discriminação alunos menos dotados, menos inteligentes, em relação aos mais dotados e mais inteligentes. Fontes: Manual de Ação Social para Igrejas Wikipédia. Internet. Projeto de Capelania Escolar, PR. Jean Carlos M. Santana. @Voice Aloud Reader. PDF Text Extraction Parameters, delete if this file is used outside of @voice app PDF xx FB28CFSC. Need images, 0 REMHF, 3. Minword Breakspace, 0,100000 CPOR DSFNTCHG, 1 Cropsesh, 0 ISOCR, 0. Escolar 2016.pdf. Concordância com a escola e permita que uma junta de professores decida sobre quais trabalhos devem ser premiados. 04 Presença em hospitais e funerais. Diante de necessidades específicas não se omita, seja na visita a um aluno ou familiar hospitalizado, seja em um funeral. Ainda que não tenha a prerrogativa de oficiar algum evento, esteja lá e demonstre empatia. 05 Assistência e orientação espiritual. Você poderá, sempre que solicitado, agir com sabedoria e amor lidando com crianças e adolescentes problemáticos, não se esquecendo dos professores e funcionários que, igualmente, poderão necessitar de alguma ajuda. 06 Atuar de forma preventiva. Promover palestras, com anuência da direção da escola, abordando assuntos tais como violência, gravidez precoce, abuso de drogas, vandalismo, etc. 07 Atuar na solução de conflitos intrapessoais, no tocante a decisões pessoais relacionadas a diversas áreas da vida. Interpessoais, bullying, disputas, crises existenciais, conflitos, desemprego, desilusões amorosas, etc. 08 Encorajar. Ministrar palavras de esperança, de amor, com compreensão e paciência,